Se o seu corretivo fica desse jeito, alguma coisa errada você tá fazendo. Não se preocupa que eu vou te ensinar o passo a passo do corretivo perfeito. Vamos começar. O primeiro passo é hidratar a região dos olhos. Você pode utilizar o produto da sua preferência, pode ser o mesmo hidratante que você utiliza no rosto, mas eu sempre recomendo que seja uma fórmula um pouco mais densa, aquela que deixa a pele levemente escorregadia. Ok, agora que o hidratante já deu uma absorvida, vamos falar do corretivo. Escolha um corretivo que funcione pro seu tipo de pele. Uma pele seca vai preferir um corretivo mais hidratante, enquanto que uma pele oleosa vai preferir um corretivo um pouco mais sequinho. Uma pele com muitas linhas vai preferir uma fórmula mais fininha e por aí vai. Eu vou utilizar aqui o Multicover da Bruna Tavares, que é uma fórmula que eu gosto bastante, e eu vou aplicar mais pra baixo, num formato que parece um triângulo. Se a gente aplicar o corretivo muito próximo ao olho, o produto vai acabar acumulando, deixando um aspecto mais grosseiro, mais texturizado, com mais linhas. Lembrando, essa daqui é uma região com uma pele muito fininha, muito delicada e que também se move bastante. Quanto mais fininha a camada de produto aqui, mais bonito vai ficar. Vou espalhar com uma esponjinha úmida, puxando primeiro pra baixo e aí pros lados. Batidinhas suaves. Não esquece de olhar pra cima pra esticar a pele quando você estiver trazendo mais próximo ao olho. Olha como já ficou bonito. Uma coisa super importante que eu quero que vocês notem é que o corretivo é do mesmo tom que a minha pele e não mais claro. Se o meu objetivo é corrigir, então o corretivo tem que ser do mesmo tom da minha pele. O corretivo mais claro serve pra iluminar a região e a gente geralmente aplica depois de corrigir. Se eu aplicar um corretivo mais claro em cima dessa escuridão, o corretivo vai ficar acinzentado. Se eu quiser construir essa cobertura, venho com mais um pouco, sempre tirando o excesso do aplicador, venho aplicando onde eu quero mais. De novo, movimentos delicados, um pouquinho pra baixo e aí pros lados. Eu sempre começo trazendo pra baixo, justamente pra trazer o excesso de produto pra longe do olho. Mesma coisa quando eu trago pros lados. A meta é deixar nessa região do olho apenas o essencial. Um erro muito comum que eu vejo muita gente cometendo é aplicar muito corretivo porque a pessoa quer uma cobertura muito alta. Se você quer uma cobertura alta, compra um corretivo de cobertura alta. Quanto mais produto você colocar nessa região, mais grosseiro e acumulado vai ficar. Ah, mas minha olheira não cobre. Então você não precisa de mais corretivo. Você precisa de um corretor de cor. Quem vai te ajudar a escolher o tom para cancelar a sua olheira é o círculo cromático. Aqui você consegue ver que tons alaranjados cancelam tons de azul, enquanto que esses tons avermelhados cancelam tons verdes. Já os tons amarelados cancelam os tons roxos. A minha olheira tem um pouco de tudo. E fazendo alguns testes eu já percebi que tons de salmão, ou se não, tons rosados já dão conta do trabalho. Se você não quiser comprar um corretor de cor, você pode utilizar um batom, um blush, e na hora de aplicar é para usar pouca quantidade. Você pode usar sua esponjinha, vou utilizar meu dedo para espalhar. Olha aqui, eu achei esse blush aqui da Mascara, vou mostrar para vocês de exemplo. Aplicar assim com o meu dedo, porque o tom dele também serve. Pronto, agora que a descoloração foi corrigida, eu não vou vir direto com o meu corretivo por cima. Eu vou vir com uma camada do pó mais fininho que eu tiver, tirar bastante o excesso e pressionar na região para selar de leve. Se eu viesse direto com o corretivo por cima, o corretivo e o corretor iam se misturar, porque a gente quer que um fique em cima do outro. Agora eu vou aplicar o meu corretivo, de novo, do mesmo jeito que eu fiz do outro lado. E olha como já ficou bom, bem perfeitinho. Agora a gente vai pra prova de fogo. Vamos selar esse corretivo. Pra selar o corretivo, eu sempre vou indicar um pó solto, bem fininho, sem brilho e preferencialmente sem fundo de cor. Antes de selar, eu venho com a esponjinha olhando pra cima pra tirar qualquer marcação que possa ter ficado. Vou mergulhar a minha esponjinha no pó, esfregar assim na mão pra tirar o excesso. Olho pra cima pra esticar a pele e venho pressionando com cuidado esse pó. Olha como fica perfeito. Mas, Sofia, eu gosto de fazer baking pra clarear a região. Sem problema. Sela desse jeito que eu te mostrei primeiro. Depois você vem com aquele excesso de pó na região pra fazer o seu baking. Porque se você vier com o baking direto na pele molhada, aquela pele molhada vai absorver todo aquele pó e vai ficar um reboco. Se você vier com o baking por cima da pele já selada, aquele corretivo não vai absorver aquele excesso de pó. Você vai conseguir mais cobertura ou talvez clarear a região sem necessariamente mexer ali na textura e no acabamento do corretivo. Uma queixa que eu também sempre escuto é que tem muita gente que fala que quando vai aplicar o pó por cima, acaba escurecendo o corretivo. E nesse cenário existem algumas possibilidades. A primeira é que você tá utilizando um pó muito escuro pro seu tom de pele, ou seja, ele vai escurecer o seu corretivo também. A segunda possibilidade é que você tá utilizando um pó que tenha brilho. Geralmente pós que são mais acetinados e deixam a pele um pouco mais brilhante, tendem a escurecer o corretivo. Nesse caso, use esse pó pro seu rosto e pro corretivo você utiliza outro. Outra possibilidade, que é geralmente a mais comum,
comum é que quando você selou seu corretivo, ele simplesmente parou de refletir luz. Vou te mostrar aqui um exemplo. Aqui o corretivo não selado tá parecendo bem clarinho porque ele tá refletindo a luz, e aqui o corretivo selado tá parecendo mais escuro porque ele não está refletindo a luz. Se eu selar esse aqui de cima, tá vendo o que acontece? Escureceu. Prontinho. Agora que você já aprendeu a aplicar o seu corretivo, não tem mais como errar, né? Porém, se você seguir esse passo a passo direitinho e o seu corretivo continuar ficando feio, então o problema é provavelmente um dos produtos que você utilizou. Pode ter sido hidratante pré-corretivo, pode ter sido o próprio corretivo, ou senão o pó que você utilizou pra selar. Dá uma investigada e descobre qual deles é o vilão, e aí compra um produto novo e melhor. Espero ter ajudado. Tchau!